E aí, caras, e aí, estudantada bonita que está prestando o Exame Nacional, o Enem? Eu sou o professor Alcides Guerreiro, do Ensino Médio, aqui do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, e estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre a dinâmica que vocês vão trabalhar. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele trabalha muito a questão da competência e da habilidade. Portanto, na hora que você for trabalhar também os itens, muita cautela, muita atenção para você fazer a interpretação dos documentos de uma forma bem eficaz. É bom que você confira todos os itens, é bom que você descarte aquilo que você já percebeu que não vai rolar na resposta, de forma que vai cada vez sobrando menos itens aonde você vai fazer a opção final. Fiquem com a aula, que vai trabalhar sobre isso, depois a gente conversa um pouquinho mais. Valeu! Como vão vocês? Tudo bem? Fernando Geofuso é meu nome, sou professor do Grupo SEB e mais uma vez estamos aqui de novo para falar com vocês sobre a competência 1 do Enem, né? A área de ciências humanas e suas tecnologias. E nossa conversa hoje é sobre patrimônio histórico. Patrimônio histórico, história, vestígios, documentos, cultura e identidade. É isso que está lá nessa competência 1 de ciências humanas, tá? Para você que vai fazer prova do Enem, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar, que o nosso tempo é curtinho. Vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é um patrimônio? Aqui, a origem da palavra, né? Olha lá, pater, pai. Pai, monium, situação, ação, um estado. O que é? Pater é o pai, né? Lembra do pater familias, lá da Roma Antiga, né? O pater é o líder da comunidade, né? Aquele indivíduo mais velho, né? Da comunidade, vamos chamar de primeiras comunidades de Roma, não é? O pai é o pai. E monium é um estado, uma situação, aquilo que é do pai. Então, patrimônio originalmente, um bem de família, né? Eu recebi de meu pai um patrimônio, o patrimônio que meu pai deixou para mim, né? O que seu pai deixou para você? Algum bem, uma herança, uma propriedade. Às vezes nem é uma propriedade material, né? Não é um imóvel, deixou lá um patrimônio em ações, em investimento, enfim, é um patrimônio pessoal, ou quando muito, familiar, tá? Portanto, a origem do patrimônio está aí. Referências à expressão e ao conceito de patrimônio, que é aquele bem, né, que você recebe aí do pai, originalmente, tá? Por exemplo, são bens materiais de uma família. É aquilo que corresponde à herança deixada por um pai, né? Ou por uma família, ou por um ancestral. Muito bem. Olha aqui. O que é considerado herança comum, transmitindo de uma geração para outra, com valor e importância reconhecidos, que deve ser protegido e preservado. Esse é um conceito mais abrangente de patrimônio. Tá? Aqui não se refere a uma herança, né, ou bens materiais de família. Aqui ele está se referindo a uma herança comum, transmitido de geração para outra, com valor e importância reconhecido, a ser reconhecido e preservado. Uma coisa mais ampla, né? Outra conceituação, olha só. Conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. Isso é uma conceituação mais, sei lá, econômica, né? Ou contábil. A contabilidade, por exemplo, as pessoas lidam muito com isso, né? Os bens, os direitos, obrigações de uma empresa, por exemplo, né? Ou de uma pessoa, patrimônio de uma pessoa, são bens empresariais, uma conceituação mais contábil. Outra, patrimônio líquido, também contábil, né? Diferença entre valores dos ativos, bens e direitos, ou passivos, obrigações de uma pessoa física ou jurídica. Vai no campo do direito, da economia mesmo, né, ou da contabilidade. Uma outra conceituação de patrimônio. Agora, o que nos interessa mais? Patrimônio nacional é a reunião dos bens de uso público pertencentes à União, pertencentes ao governo federal, ao Estado.
não ao governo, desculpa, perdão, ao Estado, à União. Isso é patrimônio nacional. O patrimônio municipal, reunião de bens de uso público pertencentes ao município. Patrimônio estadual, conjunto de reunião de bens de uso público pertencentes ao Estado. Patrimônio familiar, bens que pertencem à família. Tá? Acho que conceituamos, né? Patrimônio. O que é patrimônio? Herança. Herança que se deixa para gerações futuras. Elas podem ser familiares, privadas, né? Particulares, podem ser públicas. E é daí que nasce o conceito, daí que vem o conceito de patrimônio cultural. E eu preferi aqui montar essa luzinha para você, ó, com um artigo 216 da nossa Constituição Federal. Aliás, muitas questões, gente, ó, Enem, sobretudo o Enem, tá? Eles retiram informações e dados, notadamente no âmbito da cultura, dos órgãos responsáveis pela cultura no país, tá? Nos órgãos responsáveis pelo arquivamento histórico, tá? Das fontes, por exemplo, viu? Por isso que eu resolvi tirar da Constituição essa vamos dizer, conceituação, né? Para o Estado brasileiro. O que é um patrimônio cultural brasileiro? Está aqui. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza, atenção, material e imaterial. Já falamos disso em outras oportunidades, né? Lembra? Bem material, fontes materiais, fontes imateriais. Agora olha lá na tela, ó, olha lá. Fontes materiais, bens de natureza, material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, olha lá, formas de expressão, modo de criar, fazer e viver, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, olha lá, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos, sítios arqueológicos, sítios paisagísticos, naturais, artísticos, arqueológicos, científicos, de acordo com a Constituição brasileira, patrimônio histórico. Vamos lá, repetindo. É todo o conjunto, olha lá, de bens de natureza material e material, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência da identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Isso é patrimônio cultural para a Constituição do Brasil. Muito bem. O que mais que eu quero te falar? Segundo o IPAM, o pessoal fala IFAM, eu não vejo muito sentido não, viu? Transformar aquele PH em F, me desculpa aí os especialistas, tá? Mas, pô, IFAM, como IFAM? IPAM, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse organismo foi criado em 1937, atenção. O IPAM foi criado em 1937. Se você voltar um pouquinho na história do Brasil, você vai lembrar que esse é o ano do golpe de Estado do presidente Getúlio Vargas, que tinha assumido o governo em 1930, já tinha dado um golpezinho branco, aliás, a ascensão dele já é um golpe, né? Chamada Revolução de 30, que ele foi galgado ao poder pela ação dos tenentes, jovens oficiais do Exército Brasileiro. Em 34 se manteve, e em 37 ele deu um golpe, chamado Golpe do Estado Novo. Esse golpe de 1937 instituía a ditadura getulista ou varguista, que se estendeu de 1937 a 1945. Pois bem,
Se você voltar lá na história e buscar as características do governo Getúlio Vargas, você vai encontrar que Getúlio era populista, trabalhista, protecionista. A marca do governo, a marca da chamada Era Vargas, ou as marcas da chamada Era Vargas: populismo, trabalhismo, protecionismo e, atenção, nacionalismo. Getúlio é nacionalista. Já em 1937, ele cria um órgão, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, responsável, olha aqui, olha lá, responsável por cuidar, proteger, preservar, por meio de lei, está na Constituição isso, o patrimônio histórico e artístico brasileiro. Vamos repetir. Getúlio, com o seu nacionalismo, e isso faz parte daquele momento histórico. Isso é um componente daquele momento histórico, populista, trabalhista, nacionalista, protecionista do Getúlio. Uma conversa nossa anterior, a gente falou muito rapidamente de que Getúlio, buscando a construção dessa identidade nacional diferente, ele busca valorizar a mestiçagem. Ele eleva a música, o samba, a música genuinamente nacional. Ele eleva a capoeira a esporte. Não é? Valoriza a morena. Getúlio, atenção, Getúlio Vargas institui, como é ele o responsável, né, pela difusão da ideia de que a feijoada é o prato típico nacional. Feijoada, prato típico nacional. Quando, na verdade, até Getúlio Vargas, o alimento básico da população brasileira sempre foi a mandioca. A mandioca é chamada de pão da terra, porque é um alimento básico da sociedade brasileira, desde sempre, desde do período colonial. Mas Getúlio introduz a feijoada. Por que a feijoada? A origem negra dela. Aliás, o feijão é negro, o arroz é branco. Comida com couve e laranja, você tem o verde e amarelo da bandeira, o branco do arroz, o negro do feijão. Apesar de que o arroz tem origem asiática, né? Mas ele é branco. E foi introduzido certamente por europeus, pelos portugueses aqui no Brasil. Não sei se ficou claro essa ideia ou não. No momento em que o Getúlio está tentando construir, valorizar uma nova identidade ligada à mestiçagem e de valorização das coisas nacionais, é criado o Instituto Nacional, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Muito bem. Patrimônio, o IPAM, segundo ele, o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, olha lá, seus produtos que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. Tá aí uma outra conceituação, segundo um organismo responsável por julgar, inclusive, e cuidar da preservação do patrimônio cultural brasileiro. Portanto, fechando a ideia, que é patrimônio histórico, patrimônio cultural, como é chamado hoje, né? Patrimônio histórico cultural. Conjunto de bens materiais e imateriais. Tá? Móvel e imóvel. Materiais e imateriais. Móveis e imóveis que compõem o conjunto da produção cultural de uma nação, de um país, de um lugar, de uma localidade. Nesses termos, olha isso. Bens materiais. Cidades, praças, prédios, sítios arqueológicos. Olha na tela lá, ó. Sítios arqueológicos, paisagísticos, pontes, casarões, palacetes, imóveis, coleções arqueológicas, acervos museológicos, olha lá, fotográficos, documentais. Volta naquela conversa nossa de fontes históricas, de documentos, documentação, olha lá. Coleções arqueológicas,
acervos museológicos, fotográficos, documentais, isso tudo constitui patrimônio cultural de um povo, de uma nação, de um país. São protegidos pelo IPAM, ou como diz alguns, repito, eu não gosto, IFAM, não tem nada a ver, porque isso é uma sigla, né? Então, protegidos pelo IPAM e pela Unesco. Sujeitos a tombamento. Eu Fuso não entendi isso. É assim, ó. Identificada a importância cultural de um vestígio arqueológico, de uma praça, de uma cidade, isso é posto para apreciação do IPAM, que utilizando-se dos chamados 4 livros de tombo, promovem, julgam, claro, né, depois de análise longa, o tombamento daquele patrimônio, então ele passa a ser considerado patrimônio cultural daquela sociedade, da nossa sociedade, no caso do Brasil, tá? E a Unesco, seu Fuso? A Unesco é quem identifica, analisa, trabalha e define o que é patrimônio cultural da humanidade. O Brasil hoje tem 22 patrimônios culturais da humanidade, reconhecidos, portanto, pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação. Unesco, Organização das Nações Unidas, tem lá na tela? Então, a Unesco, olha lá a Unesco. Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. É a Unesco quem determina, quem decide, quem julga, quem estuda, quem analisa os patrimônios históricos tombados da humanidade. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Informações aqui não estão muito precisas. 800 patrimônios históricos na humanidade até muito tempo atrás. Patrimônio cultural da humanidade, importância para todos os povos do mundo. São patrimônios, são bens culturais, sejam eles, atenção, de novo, móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, que têm importância para todos os povos da humanidade. Que contenham justificativas que me permite considerá-los importantes para a história de toda a humanidade. Um exemplo para mim, Fuso, pirâmides do Egito, as cidades gregas, a Acrópole de Atenas, importante, foi ali que surgiu a democracia, essa democracia que foi aperfeiçoada ao longo dos tempos, não é? Sobretudo a partir da Idade Moderna, Idade Contemporânea, movimento iluminista, né? A democracia liberal burguesa, constituída a partir das ideias do ideário iluminista. Né? Então, assim, sendo a Grécia o ponto de partida para isso tudo, é legal, é importante, é interessante que a gente vá lá estudar até a conformação física, né? A arquitetônica da cidade de Atenas, o lugar onde, pela primeira vez na história, se pensou numa forma de democracia política. Tá? Então, importante, né? Tem importância para a humanidade? Tem. Patrimônio histórico. Patrimônio cultural universal. Patrimônio cultural do universo. Está aqui. Centros históricos, santuários, ruínas. Naturais, espaços de conservação e parques nacionais. O Brasil tem alguns, viu? Mata Atlântica, por exemplo. Reservas do Pantanal são áreas de conservação de parques nacionais. Tá? Aliás, eu quero falar um pouquinho disso para vocês. Então, por exemplo, o Brasil tem 22 patrimônios culturais da humanidade. O que significa isso? Reconhecidos pela Unesco. E patrimônios nacionais, reconhecidos só pelo IPAM? Mais de 1.000, talvez 1.100, não tenho muita certeza disso, tá? Mas no mundial, né, patrimônio histórico universal, o Brasil tem 22. E aí inclui-se, olha só, patrimônios imóveis materiais. Por exemplo, Centro Histórico de São Luís, Centro Ouro Preto, lá em Minas, Diamantina. Olha, por que a importância de Diamantina? Não, a importância de Diamantina, apesar de que tem, né?
no período colonial, Diamantina, conhecido como Arraial do Tijuco na época, né? Lá no Arraial do Tijuco, foi descobertas monstruosas reservas de diamante. Aí o Arraial do Tijuco foi fechado por determinação do governo português, ninguém entra, ninguém sai. Aquilo tornou-se um espaço de extração de minério que foi arrendado, contratado por contratadores com o Estado português. Quer dizer, o Estado português arrendou a exploração do diamante naquela região do Arraial do Tijuco, que ficou fechadinha, e a partir de então passou a se chamar Diamantina. Tá, então é importante por isso, por causa da mineração do diamante. Sim, também, e porque lá existe um centro, um espaço urbano, que é uma coisa extraordinária, construções maravilhosas. Espaço onde viveu, por exemplo, Chica da Silva. Chica da Silva, ó negra. A escrava, depois liberta, né? Com quem se casou o maior contratador de diamantes do Brasil e um dos maiores da história, o português João Fernandes, né? Apaixonado pela Chica da Silva, a nossa querida Chica da Silva. E lá estão as coisas da Chica, e a história da Chica, e a história do diamante, e a história da opressão dos escravos do diamante, e a história diferenciada da Chica da Silva, que conseguiu se casar com um dos homens mais ricos de Portugal, mesmo sendo negra, escrava, e foi liberta por ele. Isso é patrimônio histórico, Diamantina, que é como é chamada, né, depois da contratação da região, né, aquele antigo Arraial do Tijuco, a cidade de Diamantina. Paraty é um exemplo de patrimônio misto. Misto. Por que misto? Ele é ao mesmo tempo um espaço geográfico, um patrimônio paisagístico pela beleza da mata do litoral brasileiro, à altura do Rio de Janeiro, São Paulo, norte de São Paulo. Tanto que Ilha Grande também, né? Junto com Paraty, é considerado patrimônio misto. E em Paraty, vamos chamar de uma reserva arquitetônica com construções de estilo colonial maravilhosa, de importância histórica. É por ali que chegavam embarcações, por exemplo. Então ela tem importância histórica, muito importante para nós, né, brasileiros, e tem importância também do ponto de vista paisagístico, pela beleza, pelas reservas naturais que lá existem. E a cidade do Rio de Janeiro, não posso deixar de falar isso. A cidade do Rio de Janeiro foi considerada patrimônio universal, patrimônio cultural da humanidade. Por que, Janfuso? Muita importância histórica, muita importância histórica. Rio de Janeiro é a nossa segunda capital, foi capital do Brasil de 1763 até 1960, 200 anos. Ela foi capital do Brasil. Mas lá tem muita coisa além de história. Tem a história viva lá, não é? Porto de chegada de escravos, não é? O Palácio do Catete, que foi o palácio presidencial até 1960. É o palácio onde Getúlio Vargas se suicidou, por exemplo, enfim. Mas além dos espaços históricos, os espaços naturais, o aterro do Flamengo, a Baía da Guanabara, o Cristo Redentor construindo a época de Getúlio Vargas. Veja, já falei de vestígios, elementos da história. Agora eu estou falando da paisagem do Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, coisa maravilhosa, não é? O aterro do Flamengo, uma coisa maravilhosa. Agora, mais do que isso, lá tem favela, lá tem samba da favela, lá tem manifestações culturais dos negros que foram libertos pela Lei Áurea e que foram despejados nas ruas do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Lei Áurea, 1888, abolição da escravidão. Uma lei curta e grossa. Curta e grossa. Fica extinta a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Acabou a lei.
Aquele ser humano que passou a vida dentro de uma fazenda sem aprender a fazer nenhum trabalho diferente, exceto da lavoura, notadamente, ele foi liberto. Ele foi jogado à rua. Ele tinha um lugar para dormir, tiraram. A Lei Áurea tirou, eu costumo dizer, me perdoem, a população afrodescendente do Brasil, mas eu acho que isso é necessário. A Lei Áurea tirou a cama do negro dormir, ou tirou o teto onde ele vivia. Porque você imagina um ser humano ser despejado do seu local de trabalho, que é o local de trabalho onde ele come e dorme. Mal ele come, ele dorme. Ele foi despejado à rua. Essa origem das favelas no Rio de Janeiro. No mesmo momento que esse negro é despejado na rua, a República Brasileira começa um grande movimento urbanístico de modernização da cidade, demolição de cortiço, alargamento de avenidas, extensão portuária. E a população que vivia no cortiço, se é que havia algum espaço para negro recém-liberto, nos cortiços, elas são também desalojadas e vão morar nos morros. Por que no morro? Porque lá é o único lugar onde ninguém compra terra, onde a terra não vale nada. Então constrói-se habitações precaríssimas que são atualmente as favelas do Rio de Janeiro. E é lá que essa população vai manifestar o seu sentimento, as suas dores, as suas angústias. Como é que se manifesta? Por meio de manifestações culturais. A música, o samba, o violão. Então o samba, quer dizer, a origem do samba está na própria raiz, das manifestações musicais, culturais negras do Rio de Janeiro. Porque é isso que é lá que está o samba. Tá? Rio de Janeiro, patrimônio cultural da humanidade. Por quê? Porque lá tem um monte de manifestação cultural, lá tem um monte de vestígios paisagísticos, lá tem elementos de muita importância cultural, arqueológica, paisagística, de música, bens materiais e imateriais, em resumo. Muito bem. Vamos fazer uns exercíciozinhos? Vamos ver umas questõezinhas, gente? Vamos ver? Cadê a nossa telinha? Olha lá ela, ó. Olha lá. Enem 2007. Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações transmitidas oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. Essa porção intangível da herança cultural dos povos dá-se o nome patrimônio cultural. Olha lá, site da Unesco, gente, olha lá. Unesco, tá? A Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. Olha a nossa telinha. Olha lá. Qual das figuras a seguir retrata patrimônio imaterial da cultura de um povo? Imaterial. Você está vendo aí, não? Olha lá. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Olha lá, ali embaixo, o Pelourinho na Bahia. O Pelourinho, um monumento cultural do Brasil de preservação da memória do homem africano que veio para cá ajudar a construir a história desse país. Está aí o Pelourinho no item B. Item C, Bumba Meu Boi, manifestação cultural nordestina e nortista também, né? Cataratas do Iguaçu, patrimônio universal da humanidade, viu? Patrimônio universal da humanidade, monumento paisagístico, né? Natural. E a esfinge de Gizé, lá do Egito. O que aqui é manifestação imaterial de cultura? Imaterial. O que não é palpável. Você põe a mão no Cristo, você põe a mão no Pelourinho, você pode ir lá nas águas da cachoeira, lá de Iguaçu.
Você pode pôr a mão na esfinge? Pode. Agora você apalpa os sentimentos que emanam do imaginário, da alma das pessoas que participam do Bumba Meu Boi. Você pega o sentimento dela, o que emana a alma dela, não pega. Isso é cultura imaterial. Isso é cultura. Isso é manifestação cultural imaterial. O Bumba Meu Boi, alternativa correta, alternativa C. C de cobra. Olha a telinha lá. 1991. A Unesco... eu quero muito falar disso com você. Muito. Portanto, isso tem aparecido em muitas provas. Muitas provas. Vamos lá. 1991, a Unesco reconheceu o Parque Nacional da Serra da Capivara como Patrimônio Cultural da Humanidade. Parque Nacional, Serra da Capivara, é um patrimônio, é um dos 22 patrimônios culturais brasileiros da humanidade. Assinale a alternativa correta sobre esse parque e as pesquisas ali realizadas. Eu preciso conversar um pouquinho com você sobre isso. É o seguinte, falamos da Luzia. Em outro encontro nosso, falamos da Luzia. Luzia, um fóssil encontrado aqui na América, Minas Gerais, que teria vivido por volta de 11.500 anos atrás. Pois bem, até muito recentemente, acreditava-se, né, estudiosos de toda a América e de todo o mundo, que o homem americano teria chegado ao continente entre 10 e 20 mil anos. A Luzia, quer dizer, o achado da Luzia, Lagoa Santa, região de Lagoa Santa, Minas Gerais, na década de 70, fez os estudiosos repensar essa cronologia da chegada do homem americano aqui. Ele não pode ter chegado só há 10 mil anos, talvez nem 20, porque foi encontrado um fóssil na região central do Brasil, com 11.500 anos. Ora, veja. Então, assim, se a Luzia chegou aqui 11.500, ela estava aqui, entraram muito antes de 15, muito depois, antes de 15 mil anos atrás, talvez 20, 25. Pois bem, na década de 80, uma professora da USP, guarde o nome dessa senhora, dessa estudiosa, década de 80, uma arqueóloga da USP aqui de São Paulo, chamada Nied Guidon, foi para uma cidade do Piauí chamada São Raimundo Nonato. E lá, na Serra da Capivara, Nied Guidon encontrou vestígios de presença humana muito antigos, inscrições nas cavernas, vestígios de todo tipo, fósseis, esqueletos, ou seja, inúmeras manifestações, fontes históricas, materiais e imateriais da presença humana na Serra da Capivara. Trabalho da Nied Guidon, desde 1982, se não me engano, Nied Guidon está lá. Pois bem, mais recentemente, no sítio arqueológico do Parque Nacional Serra da Capivara, foi encontrado vestígios de fogueira humana, fogueira feita por grupos humanos, lá na Serra da Capivara, no Parque Nacional, cujas datações definiram algo próximo a 35, 40 mil anos. Ou seja, Luzia de 11.500. No Piauí, na Serra da Capivara, existem vestígios de presença humana, inclusive com inscrições na parede, datadas de 35, 40 mil anos. Ora, se o homem está no Piauí, Brasil, entrou pelo Pacífico, do lado de lá, e já chegou no Piauí 35, 40 mil anos, não é possível que ele tenha entrado 20 mil anos só. Isso retrocede o tempo que se entende
para a chegada do homem à América. O tempo que se entende que tenha sido o tempo da chegada do homem à América. Há, claro, a história, por conta das fontes documentais, por conta das fontes históricas, por conta desses documentos tão utilizados pelos historiadores e tão importantes para o historiador, a história ela não é estática, dinâmica, ela evolui, ela anda. Há até quem já esteja pensando na possibilidade de que o homem tenha vindo da África para cá, direto. Da África para o Brasil, por conta do achado, né? As feições, por exemplo, da Luzia são negroides, o que permite concluir que a origem dos povos, né, do povo que originou a Luzia, ou do qual a Luzia fazia parte, tinha origem negroide, isto é, africana. Tá? Vamos lá, então. Então, a Unesco reconheceu o Parque Nacional Serra da Capivara como um patrimônio cultural de toda a humanidade. Porque reforça a cenário alternativa correta sobre esse parque e as pesquisas realizadas por aquilo que a gente conversou aqui agora, acho que fica mais fácil, né, gente? Os vestígios encontrados no parque reforçam as teorias mais aceitas a respeito do povoamento do continente americano. Reforçam as teorias mais aceitas? Não, pelo contrário, contrariam, contestam, contestam as teorias. Não é 10 mil, não é 15 mil, não é 20 mil, é muito mais do que isso. Então, a alternativa A não está correta. Vamos à tela. Alternativa B, as pesquisas conduzidas pela arqueóloga Nied Guidon, essa é a mulher, essa é ela. Tem aparecido demais em prova, por isso que eu insisti aqui com você nessa questão e nesse tema, viu, gente? Tá? O Parque Nacional Serra da Capivara. Nied Guidon, guarda o nome dessa grande estudiosa brasileira. B. As pesquisas conduzidas pela arqueóloga Nied Guidon indicam a presença de um homem no continente americano há pelo menos 48 mil anos. Essa é a alternativa correta. Tá? É a alternativa B de bola. Tá? Vamos a outra questão? Nós temos tempo para fazer mais algumas questõezinhas. Deixa eu ler essa daqui, ó. Olha aqui. Os sítios arqueológicos ali existentes, no Parque Serra da Capivara, revelam o nomadismo do homem pré-histórico das Américas e o seu desconhecimento da agricultura, das técnicas de caça e do fogo. Não está correto, como eu te disse, né? O que confirma as teses da Nied Guidon é exatamente vestígio de restos de fogueira. A descoberta de vestígios ósseos humanos de mais de 100 mil anos, aí está exagerando. Aí não. 100 mil anos, meu companheiro, aí não dá, né? Torna inquestionável teorias que defendem que o povoamento da América começou no atual Piauí. Como assim, né? Mas o Piauí estava em outro lugar. Se o homem veio de outro lugar para o Piauí, né, só se for pelo mar, não é? Possivelmente. Vamos a mais uma questãozinha. Olha lá, 2012 essa questão, gente. De acordo com o artigo 216 da Constituição Brasileira, mostramos lá, né? Artigo 216 da Constituição Brasileira, o patrimônio cultural é composto pelos bens de natureza material e imaterial que fazem referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos da sociedade nacional. Com base nessa concepção de patrimônio, é correto afirmar o quê, moçada? Vamos lá. Alternativa A. Com base nessa concepção de patrimônio histórico, é correto afirmar que os bens culturais de natureza material são a culinária, as festas e as danças? Vamos lá, vamos seguir. Os bens culturais de natureza imaterial são os palácios, as igrejas e os casarões? O patrimônio cultural é uma das formas de preservação da memória social? Alternativa C é essa. Alternativa D. O patrimônio cultural limita-se aos bens e modos de vida das elites sociais só? Boa questão, né? Boa para a gente estudar, eu acho. Os bens culturais de uma sociedade negam a existência de identidades coletivas. Acho questão muito boa para você estudar, né? Olha os itens, as alternativas A e B para você ver. Se você inverter, eles estão as duas corretas, né? Bens culturais de natureza material é tudo que está na B. Palácio, igreja, casarão, não é? Palacetes.
Bens culturais de natureza imaterial são culinária, festa e dança. Não é verdade? Se inverter ali está certo. A alternativa C, gente, não sei se você já definiu isso, eu já. É a alternativa C. Patrimônio cultural é uma das formas de preservação, patrimônio cultural é uma das formas de preservação da memória social. Da memória social, tá? E tem um absurdo ali dizendo que patrimônio cultural limita-se à vida das elites. Isso é uma bobagem muito grande, não é? Bom, nosso tempo está terminando. Eu me despeço de todos vocês com muito carinho, tá? Torcendo muito por você nos seus estudos, força, viu? Disciplina, muita disciplina para estudar, viu? Organização para estudar. Isso é muito importante, tá bom? E eu espero muito ter sido útil, eu espero ter te ajudado um pouco, tá? Um grande abraço, a gente volta ainda alguma outra vez, tá bem? Mas fique aí com um abraço e valeu, força!